3. Quem achou, diga bem alto, amém. Diz assim o texto: Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Vamos pular para o versículo 14. Versículo de número 14. Diz assim o texto: Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Amém? Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos pela tua palavra, fala no nosso coração. Ministra pelo teu Espírito, Pai, as tuas verdades nessa noite. Ó Pai, nós te amamos e nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Nos dá clareza, discernimento da tua palavra, que a semente da tua palavra possa cair numa boa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Hoje, mais tarde, tem a vigília do Bom Samaritano, e muitos jovens estão lá já, outros já vão ir daqui a pouco. Eu tenho uma palavra breve aqui para dividir com a igreja, eu preciso de 1 minuto da tua atenção. E hoje eu vim até preparado aqui para o Bom Samaritano, né? De terno. Geralmente o culto de jovens é um pouco mais tranquilo, a gente vem com uma roupa que se identifica com a juventude. Mas hoje nós vamos para lá depois adorar o Senhor com o pastor Moisés, nosso pastor presidente. E a gente vai estar lá também glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe todos os nossos visitantes, os voluntários, a nossa equipe que está trabalhando para que o nosso culto aconteça e chegue com qualidade até a sua casa. Amém? Queridos, esse texto aqui que nós lemos é um texto conhecido quando nós falamos da estrutura do Antigo Testamento, mas ele carrega com ele algumas verdades muito importantes para nós dentro do Novo Testamento, dentro da nova aliança que nós temos em Cristo. Eu preciso que você entenda que esse livro, que leva o nome desse homem chamado Josué, ele é importante por quê? Porque Josué, ele é uma figura emblemática no Antigo Testamento. Josué, eu acredito que ele tem uma das missões mais difíceis da sua vida, que é assumir a liderança do povo de Israel após Moisés. Moisés, você que não lembra, Moisés era o homem que falava com Deus face a face. Moisés era o homem do Sinai, aquele que falava com Deus e o Senhor falava com Moisés. Deus chegou a dar testemunho de Moisés, da fidelidade de Moisés. E Josué, ele assume a liderança do povo depois de Moisés. Imagina comigo, querido, uma coisa é você assumir a liderança de um povo quando o líder antecessor fez tudo errado. Agora, quando você assume a liderança de algo, sabendo que o líder antecessor foi muito bem, é um desafio muito grande. Josué estava nessa condição. Como que ele vai liderar o povo, sabendo que antes dele era nada mais, nada menos que Moisés, o homem que falava com Deus? O homem que descia do monte, e a Bíblia diz que o seu rosto, ele resplandecia, e ninguém podia olhar para a face de Moisés. Esse era o dilema da vida de Josué. Só que Josué tinha uma promessa sobre a vida dele. Josué, quando ele olhava para a sua história, ele tinha uma promessa sobre a sua vida. Josué tinha uma promessa, e quem está entendendo já está dando glória, porque é isso mesmo, Josué tem promessa. E eu quero falar nessa noite para você que tem promessa do Senhor. As promessas do Senhor, elas são sim e são amém em Cristo Jesus. Muitas vezes, e principalmente com o advento da tecnologia, as promessas perderam os valores. O moço, quando está compromissado com a menina, ele fala assim, ó, eu nunca vou te abandonar. Ele faz uma promessa para ela. E logo após, talvez ele quebra essa promessa. Ele quebra esse acordo.
Ninguém pode mais contar testemunhos hoje nas redes sociais, porque as pessoas vão julgar e vão dizer, isso aí é mentira. Porque as palavras, as promessas, elas foram fragilizadas ao longo do tempo. Mas a Bíblia diz que quando Deus promete, Ele zela pela sua palavra. Josué tinha uma palavra sobre a sua vida. E a palavra que Josué tinha sobre a sua vida era uma palavra de abundância. Era uma palavra de esperança. Quando nós vamos olhar para a linhagem de Josué, esse homem vinha de uma linhagem de grandes homens de Deus. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. Josué tinha uma palavra sobre a sua geração. Eu não sei se você lembra quando o patriarca Isaac vai abençoar os filhos de José, e ele troca as suas mãos. Você lembra disso? A bênção da mão direita sobre o filho mais novo, Efraim, e a bênção da mão esquerda sobre o filho mais velho, Manassés. E ele abençoa com a sua mão direita o filho mais novo e fala assim: Efraim, o menor da casa, mas a sua geração será grande, será maior do que seu irmão. Eu imagino que Josué ouvia essas palavras desde muito cedo, e ele ouvia: a minha geração será grande, a minha linhagem será grande. Eu não vou ser um homem normal, tem uma palavra de Deus sobre a minha vida. E eu creio que ele alimentava o seu coração com essas palavras. Ele agora está diante de um grande desafio. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. Como que assume um povo agora, depois da liderança de Moisés? Como que assume um povo depois de tudo que Moisés viveu? E ao decorrer do livro de Josué, nós vamos ver esse homem passando por muitas dificuldades. Quem lembra aqui das muralhas de Jericó que foram ao chão? Quem lembra aqui do pecado de Acã, que escondeu aquelas coisas preciosas debaixo da sua tenda? E a Bíblia diz que o pecado de Acã foi morte para ele e para toda a sua família. Imagina o coração de Josué com essas coisas acontecendo justamente na sua vez. Josué tinha uma palavra, mas a situação ao redor dele era muito difícil. Josué tinha uma mensagem, ele tinha uma promessa, mas as coisas difíceis estavam acontecendo. E chega o capítulo 9. A Bíblia diz que os habitantes de Gibeão ouviram o que o povo de Deus fazia com os seus inimigos no avanço das tropas israelitas. Eles recorreram a um ardil, a Bíblia diz. Vamos enganar Josué. Vamos enganar o povo de Deus. A Bíblia diz que eles vestiram roupas velhas, sacos de vinhos velhos, rotos e remendados. Eles olharam, eles tiveram essa perspicácia de enganar Josué, dizendo assim: Josué, a nossa cidade é muito longe. Vocês não vão enfrentar a gente nos próximos dias, vocês vão enfrentar a gente muito depois. Então faz uma aliança com a gente agora, mas por favor poupa a nossa vida. E o versículo 14 que nós lemos, a Bíblia diz que eles examinaram. Outras traduções vai dizer que eles tomaram das provisões dos heveus e não consultaram a boca do Senhor. Querido, olha aqui para mim, isso aqui é Josué olhando para as provisões deles, é olhando para as evidências que estavam diante dos seus olhos, sem consultar a boca de Deus. Perceba o perigo de nós olharmos para as evidências e esquecermos do que Deus falou lá atrás para nós. Perceba o perigo de nós nos ludibriarmos com as evidências diante dos nossos olhos e deixarmos de consultar a boca do Senhor. Querido, as evidências podem te enganar, mas a palavra do Senhor não te engana. Aquilo que está diante dos teus olhos pode te enganar por um momento, mas se você tiver com a palavra do Senhor na tua mão, na tua boca, no teu coração, no teu pensamento, nada e nem ninguém vai te tomar da promessa do Senhor. Ou eu sinto uma graça de Deus aqui para dizer: as palavras do Senhor são sim e são amém. Diante das evidências, fique com a palavra de Deus. Diante das evidências, diante das muitas evidências que estão diante dos teus olhos, talvez você olhe assim: Giovanni, a minha vida é muito difícil, você não sabe a minha história. Você não sabe o que aconteceu lá no passado com a minha vida. Você não sabe o que há muitos anos aconteceu com a minha família. Você não sabe a família de onde eu venho. Você não sabe a minha história, mas o Senhor está dizendo na minha boca nessa noite: eu conheço você e a palavra ainda é de abundância. Oh, glória a Deus! As promessas do Senhor, elas se cumprem independentemente das circunstâncias.
Josué sabia disso. Josué tinha uma palavra. E ele não consulta a boca do Senhor. Querido, se você vai ler no contexto do texto de Josué capítulo 9, você vai ver que ele faz um juramento no nome do Senhor, mas não consulta o Senhor. Como que pode isso? Ele faz um juramento no nome do Deus de Israel, mas ele não consulta o Deus de Israel. Ele jurou no nome do Senhor que ia poupar os gibeonitas, mas não consultou o Deus do juramento. Cuidado para você não colocar Deus onde Deus não está. Cuidado para você não colocar o nome de Deus onde Deus nunca esteve. Tem gente que usa as coisas de Deus de forma vã, como brincadeira. E o Senhor está dizendo, cuidado, para você não colocar onde eu nunca estive. O juramento do Senhor. Ele jurou no nome do Senhor, mas não consultou a boca do Senhor. E a história vai se prosseguindo. E a Bíblia vai dizer que 3 dias depois. Quantos dias? Quantos dias? 3 dias depois. 3 dias depois, Josué encontra a cidade dos gibeonitas. E aqueles homens, eles têm uma sentença eterna. E o texto diz que eles são até hoje carregadores de água e cortadores de lenha para toda a congregação de Israel. Josué pergunta, por que vocês fizeram isso com a gente? A ordem do nosso Deus era para eliminar todo mundo, agora nós temos que poupar vocês por causa da aliança que nós fizemos. E se tem um povo que honra a aliança, é o povo do Senhor. Se tem um povo que honra a aliança que carrega, é o povo de Deus. Se tem um povo que honra as alianças que faz, mesmo que dê tudo errado, se ele fez aliança, ele vai até o final. Ele é parecido com o nosso Deus, gente. O nosso Deus, quando faz aliança com a gente, pode você caminhar por caminhos distantes da presença dele, ele jamais te solta. Isso é graça do Senhor. Quando o nosso Deus faz aliança com a gente, nada e nem ninguém nos toma da mão dele. O nosso Deus, ele é Deus de alianças, um Deus que cumpre as alianças. Você lembra de Atos capítulo 9? O encontro de Jesus com Paulo no caminho de Damasco. A Bíblia diz que Paulo cai em terra e pergunta para Jesus, ele pergunta assim, ó, Senhor, quem és tu? E Jesus fala para ele assim, ó, eu sou o Deus a quem tu persegues. Mas Saulo nunca perseguiu Jesus. Não, Giovanni, não. Saulo perseguiu aqueles que eram seguidores de Jesus. E era Deus dizendo, eu tenho aliança com eles. Se você persegue os meus filhos, você me persegue, Paulo. Eles são meus, eu tenho aliança com eles. Quem recebe isso aqui, gente? O Senhor está dizendo, eu tenho aliança com você. Eu tenho aliança com você. Eu tenho aliança contigo. E os teus inimigos são meus inimigos. Porque o nosso Deus é um Deus que honra as alianças. Oh, glória a Deus. Um Deus que honra as alianças. O seu povo precisa honrar as alianças. E porque o povo de Deus é um povo que honra as alianças, ele teve que lutar uma guerra que não estava no script. Teve que lutar uma guerra que não era dele. Capítulo 10. A Bíblia diz que os 5 reis amorreus perceberam que os gibeonitas, quem está comigo aqui entendendo? Que os gibeonitas haviam feito uma aliança com o povo de Israel. Eles atacaram quem? O povo de Israel? Não. Eles atacaram os gibeonitas. Eram 5 reis. Os próximos reis atacaram a cidade que tinha feito aliança com o povo de Deus. Eles não poderiam atacar Josué. Os gibeonitas agora eram a fraqueza do povo de Deus. E se eles tivessem guerreado contra o povo de Deus, ia perder como perdeu. Mas primeiro eles atacaram quem? O povo da aliança, os gibeonitas. Josué teve que lutar uma guerra que era desnecessária. Querido, olha aqui para mim, quando você não consulta a boca de Deus, você entra em guerras desnecessárias, guerras que não são tuas. Cuidado com as alianças que você tem feito. Cuidado com as alianças que você tem feito fora da palavra do Senhor.
Quem tem promessa não se entrelaça com as coisas dessa vida. Quem tem promessa não pode deixar a boca do Senhor para nada. Quem tem promessa de Deus não pode deixar de consultar a boca de Deus. Alianças desnecessárias, alianças fora do propósito, levaram Josué a lutar uma guerra que não era dele. Cuidado com as suas alianças. E porque ele luta uma guerra desnecessária, ele começa a lembrar das suas promessas lá do passado. Eu estou fazendo tudo errado. Moisés não era assim, Moisés consultava a boca de Deus. A Bíblia diz que Moisés não fazia nada sem consultar a boca de Deus. A Bíblia diz que Moisés ele era tão íntimo do Senhor que ele falava com Deus face a face, gente. Pensa a cabeça de Josué falando assim, ó, eu estou fazendo tudo diferente do meu mentor. Eu aprendi com ele, eu vi ele fazendo e eu fiz tudo errado. Mas esse é um Deus da segunda chance. Esse é um Deus das segundas oportunidades. O nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Talvez você entrou aqui agora falando assim, ó, eu fiz tudo errado, a minha vida é um erro, eu caminhei por caminhos distantes do caminho que o Senhor mandou eu caminhar, mas o Senhor está dizendo, eu sou um Deus das segundas oportunidades, eu sou um Deus das segundas chances, e eu abro hoje, nessa noite, uma porta de oportunidade para alguém, e o Senhor está dizendo, eu sou um Deus de graça, um Deus que perdoa, e um Deus que te traz de volta para o caminho. Querido, Josué ficou conhecido como homem que ora e o sol para. Josué ficou conhecido como o homem que ora e a lua para. E agora eu te pergunto, que batalha foi essa que aconteceu? Essa foi a batalha que ele lutou desnecessariamente. Josué ficou marcado, o ministério de Josué ficou marcado na batalha que ele lutou fora do propósito. Estava tudo errado, mas Deus tinha um propósito. Não há caminho que você vá, que você vai se afastar do seu Deus. O Senhor está dizendo, eu te acho, eu te acho, eu te acho. Oh glória a Deus, eu sinto uma presença do Senhor aqui dizendo, eu te acho, Giovanni, mas eu fiz tanta coisa errada, os meus caminhos foram tão distantes do caminho do Senhor, eu fiz alianças fora do propósito, e o Senhor está dizendo, eu te acho, glória a Deus. Esse é um Deus que não desperdiça nada, querido. O nosso Deus não desperdiça nada, nada. Os teus maiores erros estão na palma da mão do Senhor. Aquilo que você passou, e é por isso que você não entende até hoje o que você tem passado. A tua vida é uma sucessão de problemas, e você vê que as coisas parecem que não saem do lugar, e o Senhor está dizendo, eu uso até isso para te abençoar. Eu uso até isso, porque até no teu grande problema, o teu ministério, a tua vida, quem recebe isso aqui, o Senhor está dizendo, eu sou aquele que faço aquilo que era para te fazer mal, fazer bem para a tua vida. Esse é o nosso Deus. Ah, se Deus fosse nos retribuir conforme as nossas atitudes. Ah, se não fosse a graça do Senhor. Josué fica conhecido como o homem que ora e o sol para. E esse cenário, essa experiência acontece justamente na guerra que ele luta fora do propósito. E isso me lembra alguém. Me lembra alguém que precisou experimentar da graça do Senhor. Isso me lembra alguém que caminhou por caminhos distantes da presença de Jesus. Mas no final de tudo, Jesus usou tudo o que aconteceu para dar uma segunda chance para Pedro. Ah, gente, quantos Pedros nós temos aqui? Eu sou muito Pedro. Eu queria ser João. João, ele deita o seu peito no coração de Jesus, ele ouve as batidas do coração do Mestre. Ah, mas tem um Pedro dentro de nós, e esse Pedro quer fazer tudo fora da vontade, ele quer cortar a orelha do Malco, ele quer fazer do seu jeito. Pedro é isso. Eu me lembro dos dias que eu caminhei longe da presença do Senhor. Eu me lembro desses dias, esses dias são tão vivos no meu coração. E uma vez o Senhor me disse, nunca te esqueças do que eu fiz da tua história.
Ah, gente, esse Deus é um Deus de graça. Não há caminho tão longe que Ele não nos encontre. Não há buraco que você se esconda que Ele não te ache. Não há caminho que você ande que Ele não te encontre. O Senhor está dizendo: eu sou o Deus que te acha no teu deserto. Eu sou um Deus que te acha no teu quarto escuro. Eu sou um Deus que te acha no meio dos teus problemas. Eu sou um Deus que te encontra na tua dor. Oh, glória! Eu sinto uma presença de Deus aqui, gente. Os nossos caminhos podem ser longe, mas o Senhor nos acha. Em João no capítulo 20, Pedro, depois de ter negado Jesus, o Senhor disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Eu não vou. Eu vou até o final, comigo é assim. Jesus, fica tranquilo, é nós. Eu vou até o final com o Senhor. Ah, gente. Pedro não honrou a aliança, mas o Senhor honra a aliança. Pedro não honrou as palavras, mas o Senhor Jesus honrou todas as palavras. Pedro está na praia. Juntou ele e mais outros discípulos para voltar a pescar. Ele encontra alguém caminhando na praia. No ambiente de Pedro, no ambiente onde ele tinha sido encontrado, o Senhor Jesus volta lá e fala com ele: Pedro, só um pouquinho. A Bíblia diz que eles se assentam, eles comem juntos. Antes do perdão, Jesus tem comunhão. Eles comem juntos antes de falar sobre o que aconteceu. Imagina o olhar na mesa. Pedro olhando para Jesus. Jesus lembrando daquele olhar de Pedro quando ele olhou e negou diante dos soldados. Se fosse eu, ele falasse assim: viu, Pedro? Viu, Pedro? O jogo virou, não é mesmo? Mas Jesus, ele age diferente, gente. O Senhor Jesus, ele age diferente de nós. A Bíblia diz que Jesus fala com Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu peço que eu lembro. Você estava com ele? Não, eu nunca estive com ele. Mas você se parece com ele como alguém que caminha com o Galileu? Não, eu nunca estive com ele. E o Senhor estava lembrando Pedro. Oh, glória a Deus. Eu me lembro das suas palavras, Pedro. Eu me lembro do teu olhar e eu te digo: tu me amas ainda, Pedro? Quantos de nós, o nosso coração fala que ama o Senhor, mas nós não conseguimos? Giovanni, eu estou fraco. A luta da carne e do espírito no meu coração, a carne tem vencido, eu tenho caído todas as vezes. São pecados que eu não consigo vencer, e o Senhor está dizendo: eu conheço teu coração, eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. E nessa noite o Senhor está fortalecendo algumas pessoas aqui. O Senhor está fortalecendo o teu coração e está dizendo: eu lembro das tuas palavras dizendo que me ama. Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus poderia dizer: Pedro, já que você errou, você ia apacentar as minhas ovelhas, mas agora você não vai mais, você vai vir de volta, mas você não vai apacentar as minhas ovelhas. Mas o Senhor Jesus não. Pedro, você volta. E você volta para o mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e agora você tem uma grande responsabilidade, você vai guiar a igreja, nos primeiros anos dela. Se eu pudesse falar com Pedro hoje, eu perguntaria: Pedro, como é que foi essa conversa? O olhar de Jesus, aquele que o Apocalipse vai dizer que os olhos dele são como chamas de fogo. A Bíblia vai dizer que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como que foi cair nas mãos de Jesus naquela praia, Pedro? Você não ficou com medo de ser fulminado pela presença dele? Porque eu ficaria. E Pedro diria para mim: Giovanni, é a minha cabeça, Giovanni, eu sei o que é graça. Eu sei o que é errar uma vez. Eu sei o que é errar 2 vezes. Eu sei o que é errar 3 vezes. E um Deus de graça se apresentar para mim. Eu não vi os olhos de chamas de fogo. Eu vi o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Quantos querem ter um encontro com Jesus da graça aqui?
O Jesus que não nos retribui conforme as nossas obras, mas é um Deus que nos perdoa e nos libera de novo para viver o nosso propósito. Fica de pé, nós vamos orar agora. E o meu convite para você, você que fez talvez alianças fora do propósito, você que caminhou distante da presença de Deus, e você acha que foi longe demais e Deus não vai te encontrar no teu quarto escuro, nos teus problemas financeiros. Você acha que foi longe demais para Ele te encontrar, mas o Senhor está dizendo: eu te acho na tua bagunça. Ah não, gente, eu te acho na tua bagunça. Eu sei que está tudo horrível aí dentro, mas eu te acho, eu sou o Deus que te encontra na tua dor. Eu sou o Deus que te acha no teu deserto. Você que caminhou longe da presença do Senhor e quer voltar para casa hoje, de olhos fechados, toda a igreja, você vai orar agora. Olha só, esse corte que você acabou de ver é apenas uma parte que você pode acompanhar no canal da nossa igreja, a De Floripa, e o link está aqui embaixo na descrição. Não se esquece também que aos sábados, às 20 horas, nós estamos aqui na De Floripa para um culto muito especial e você é nosso convidado. Chama mais 3 e vamos embora.